Olá, gente boa, bem-vindos e bem-vindas, todos e todas, a mais este Conexões. E hoje nós temos a grata satisfação e a grande honra de estarmos recebendo aqui no Conexões o nosso querido Vitor Hugo Vieira. Ô, Vitor, bem-vindo, meu querido. Bom dia, professor. Muito obrigado pelo convite. Legal, Vitor. Nós vamos conversar uns assuntos aí, assim, de grande interesse para a nossa cidade, para a nossa cultura local, né? E tenho certeza que vai ser uma conversa, vai ser um bate-papo muito interessante. Ô, Vitor, você é especialista em turismo, né? E eu queria saber o seguinte, independente da pandemia que impactou aí todas as atividades sociais, econômicas, né? Se não fosse a pandemia, como é que estaria e como é que você enxerga o turismo aqui em Ribeirão Preto? Bom, professor, eu trabalho com turismo, né, já tem 18 anos, e boa parte desse tempo aqui na nossa cidade, Ribeirão Preto. E eu vejo o turismo local ainda como algo a ser explorado pela cidade, não só pelo poder público, mas também pelos próprios moradores, né? Eu vejo que Ribeirão Preto ainda não se vê como uma cidade turística, né? A cidade de Ribeirão Preto ainda não se enxerga dessa maneira. No mapa do turismo brasileiro, que é um projeto aí do Ministério do Turismo, ele classifica os municípios, né, de acordo com a sua organização, com a sua estrutura turística. Ribeirão Preto é classificada como cidade A no mapa do turismo brasileiro. Por quê? Porque ela tem infraestrutura turística, hotéis, bares, restaurantes, aeroporto, rodoviária, ela tem agências, ao mesmo tempo ela também tem atrativos turísticos, né? Tem o patrimônio histórico, tem alguns espaços naturais, enfim, ela tem tudo aquilo que é necessário para que uma cidade seja considerada uma cidade turística. Só que isso, ao longo dos anos, não foi trabalhado com a cidade, né? A exemplo disso da própria capital, São Paulo. São Paulo sempre foi uma cidade vista como uma terra ali, uma cidade de turismo, de negócios, uma cidade que não para, que só trabalha, mas ela não era vista como um lugar de lazer, como destino de lazer. E hoje essa realidade mudou bastante, né? Então, a capital paulista, hoje, ela é um destino não só para nós aqui do interior de São Paulo, mas para quem vem de outros estados também, né? Então, São Paulo não fica mais vazia em finais de semana ou em feriados, né? Então, mas teve todo um projeto, toda uma política pública ao longo dos anos para que a cidade se estruturasse e para que a população também entendesse que ela tem esse potencial. E Ribeirão Preto, nesse tempo que eu trabalho com turismo, eu percebo que a gente teve vários momentos. Então, teve um avanço, depois teve um retrocesso, e a situação ela vai meio que patinando em alguns momentos. Nós temos uma Secretaria de Turismo, temos, que hoje foi extinta, e agora tem aí a Secretaria de Cultura e Turismo. Tivemos uma secretaria exclusiva para o turismo? Tivemos, mas com um orçamento muito pequeno e que não pôde ter tantas assim, né, não teve como atuar da maneira como a gente esperava. Mas eu percebo que, para que isso aconteça, eu falo que a cidade ela é aquilo que a sua população quer que ela seja, né? Então, se nós queremos que a nossa cidade seja uma cidade turística, a população precisa querer isso, mas ela precisa primeiro entender isso, né? Então, eu acredito que Ribeirão Preto tem um potencial que vai muito além da questão do agronegócio, da questão dos eventos. Nós temos um potencial importante de turismo, de lazer, mas que isso precisa ser melhor explorado e melhor discutido. Ô, Vitor, você também é programador, né, lá do SESC, né? E eu gostaria de ouvir você exatamente nessa questão, né? O SESC tem projetos nessa área de turismo, de viagens, outras viagens, né? Fala um pouco desse geralzão aí, dessa programação do SESC voltada para essa área, para depois a gente falar do projeto específico que o SESC está apresentando nesse momento, né? Uhum. As ações de turismo social no SESC São Paulo, elas iniciam lá em 1948 com a construção do SESC Bertioga, né? Então, você inicia aí um trabalho na área de turismo lá atrás. Precisamente as excursões rodoviárias, elas vão acontecendo à medida que as unidades operacionais vão sendo construídas no estado de São Paulo, né? Então, aí, lá na década de 50, 60, que começa a ter esse movimento do programa de turismo social
mais ou menos como a gente conhece hoje, né? E a partir da década de 70, você já tem aí a inclusão de outras atividades relacionadas ao turismo, que são os passeios de um dia e atividades formativas. Aqui em Ribeirão, a gente tem um programa de turismo social muito consolidado. Para quem frequenta o SESC, ou mesmo para quem não é frequentador do SESC, com certeza já ouviu falar das nossas excursões, dos nossos passeios. Então, é um projeto que ele visa um trabalho educativo, como é toda a programação do SESC, né? O SESC, ele trabalha com a questão da educação não formal, a educação permanente, seja na área de teatro, de música, de dança, projetos para criança, para terceira idade. O turismo também se enquadra nisso, né? A nossa proposta de turismo social é um turismo educativo, um turismo formativo também. Então, antes desse contexto de pandemia, a gente tinha aí todas as nossas atividades acontecendo aí normalmente, as nossas excursões, os passeios, inclusive passeios em Ribeirão Preto, porque o SESC trabalha muito com essa questão do conheça a sua própria cidade, porque é isso, se a gente quer educar as pessoas para o turismo e fazer com que elas entendam a importância do turismo na sua própria cidade, e que a cidade tem potencial, então a gente precisa apresentar isso de alguma maneira. Então, nós fizemos vários passeios em Ribeirão Preto, pelo centro histórico, pelos museus, pelos cinemas, já fizemos roteiros aqui sobre cinema de rua, que muitas pessoas passam ali pelo centro da cidade e nunca imaginou que determinado local era um cinema, né? A nova geração, por exemplo, conheceu o cinema dentro do shopping, né? Então, a função do turismo também é apontar para esses caminhos, assim, né? A importância de se valorizar determinados espaços e fazer com que as pessoas sejam educadas para esse processo do turismo, né? Viajar também é um ato, pode ser também um processo educativo, não só uma questão de lazer. É exato, né, ô Vitor? E pegando essa questão do turismo local, quer dizer, a cidade também é uma cidade aberta para a sua população, tem muita coisa a ser conhecida, né? E pegando esse contexto agora do mês de junho, né, que é o aniversário de Ribeirão Preto, 165 anos, nós estamos sabendo que o SESC lançou, né, um novo projeto aí, que é exatamente o Mercado Central de Ribeirão Preto, como identidade e memória, né? Eu queria que você falasse agora um pouco sobre esse projeto do qual você está à frente agora, né, nesse momento. Esse projeto ele faz parte de uma sequência de outros projetos que o SESC vem desenvolvendo e que vão ser lançados ao longo desse ano, que é justamente falar sobre o turismo local, falar sobre patrimônio histórico, patrimônio cultural da cidade e falar da nossa identidade enquanto ribeirão-pretanos, enquanto caipiras do interior de São Paulo. Então, a gente vai ter outros projetos aí que vão jogar luz a outros espaços, mas nós começamos com o Mercadão, principalmente nesse período aí de aniversário da cidade, porque a gente entende que o Mercadão, ele é um espaço que, se não todo mundo, boa parte das pessoas conhece e identifica aquele espaço como uma referência, né? Pode ser que muitas pessoas não o considerem um atrativo turístico, mas ele já é considerado um atrativo turístico. Quando você pega aí alguns mapas da cidade, ou algum catálogo de Ribeirão Preto, ou mesmo quando você faz uma busca pela internet, o Mercadão está lá como um ponto turístico. Então, qual que é a nossa intenção? Aproveitando a oportunidade, né, essa ocasião do aniversário da cidade, é falar de um espaço que é significativo para Ribeirão Preto. Então, a gente entende que o Mercadão, ele retrata muito a alma da cidade, ele retrata muito o que nós somos enquanto ribeirão-pretanos, porque ali você vê uma série de espaços, de pessoas, né, as lojas e toda aquela estrutura que ela é uma junção de tudo aquilo que formou Ribeirão Preto. Seja as influências das culturas indígenas, africanas, seja quando a gente fala aqui de Minas Gerais, do estado de Goiás, tudo que forma, né, a nossa identidade como o caipira. Caipira, né, essa expressão que foi muito estereotipada ao longo do tempo, né? Então, a nossa intenção com esse projeto é falar um pouco sobre o que é ser caipira e o que é ser ribeirão-pretano. Você falando sobre o caipira, né? A gente fica com vontade de submergir nessa discussão, né?
Lembrando aqui do Antônio Cândido, os parceiros do Ribonito, né? Já li tudo isso aí, já fiz alguns trabalhos, né? Realmente, né, essa questão do caipira é uma questão de identidade, uma questão de referência histórica, de formação da nossa população aqui do Nordeste de São Paulo, né? Que bom se nós tivéssemos tempo, né, Vitor, para a gente entrar nessa discussão mais a fundo. Mas eu queria que você falasse, ô Vitor, dos protagonistas lá do Mercadão, que vocês selecionaram exatamente para produzir esse vídeo. É um vídeo que vocês estão produzindo em relação a esse projeto, né? Isso. Os protagonistas, além das pessoas, são as iguarias, né? As comidas típicas que a gente vai ali fazer a compra, que é a carne, o queijo, a goiabada, a cachaça, o limão. O professor Tony, que é o nosso convidado para fazer essa mediação, ele vai falando sobre o Mercadão e na segunda parte ele vai preparar a típica vaca atolada, com a caipirinha e com o doce de queijo com goiabada. E aí ele vai explicando, né, o porquê da vaca atolada, qual que é essa influência desse prato com a nossa alimentação, né, qual que é a relação dessa comida com a gastronomia paulista, e falar que isso é a comida do caipira. Então, a partir da gastronomia, da culinária, a gente também faz essa discussão sobre o que é ser caipira. Então, os protagonistas são vários ali, né, e aí a gente vai comentando, explicando cada um deles. Dentre os nossos convidados, né, não só o professor Tony de Souza, que é um grande parceiro nosso, mas também a professora Nainora, que foi convidada para bater um papo com ele, para falar sobre o Mercadão, falar sobre Ribeirão Preto. Nainora, né, tá sempre aqui com a gente no Conexões, sempre acompanhando aí a nossa programação. Tony, um grande amigo nosso também, gente finíssima. Sim, o primeiro vídeo foi lançado no dia 19 de junho, no aniversário de Ribeirão Preto, lá no canal do Sesc, no YouTube. E o segundo vídeo, que é essa parte mais gastronômica, foi lançado no sábado, dia 26, também no canal do Sesc, no YouTube. Então já estão disponíveis para quem quiser assistir. Estou muito interessado em saber dessas iguarias aí, né? Dessa sobremesa deliciosa que o mineiro não abre mão dela mesmo, né? A goiabada com queijo, né? Vaca atolada, caipirinha. Ô, Vitor, foi muito interessante nossa conversa. Eu achei que, né, fomos no ponto aí. Eu só tenho de agradecer muito a sua presença e a sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje falando desse projeto do Sesc. Muito obrigado aí por ter vindo. Eu que agradeço, professor, pelo convite. É muito importante para o Sesc poder falar das suas atividades e é muito gratificante para nós poder estar aqui compartilhando o nosso trabalho e compartilhar também um pouco sobre a nossa cidade, como nós vemos a nossa cidade. Então, eu que agradeço pelo convite. E destacando a importância cultural do Sesc para Ribeirão Preto. Eu acho que o papel que o Sesc desenvolve, né, não só nessa questão aí do turismo local, enfim, da formação, mas no conjunto das artes como um todo, eu acho que é um papel fundamental, né? E a cidade deve muito a esse trabalho do Sesc aqui, né? Muito obrigado mais uma vez, ô Vitor, tá? Obrigado. Pessoal, vamos terminando aí o nosso Conexões dessa semana, né? Encontre a gente lá no YouTube, dê um pulinho lá no nosso blog, se inscreva lá, né? www.professorlages.com.br para você continuar acompanhando aqui os nossos programas Conexões Ribeirão. Agradeço aí a todos e todas e até a próxima oportunidade com outra grande entrevista, tratando de um assunto muito interessante aqui para Ribeirão e para a nossa sociedade.